voltamos depois de um banquete oferecido pela nossa queridíssima Luciene aqui. Um banquete totalmente preto, gente, feito por gente preta, uma delícia, no capricho, né, Luciene? Não sabia que você era dotada dessas qualidades de montagem, de montar uma montagem. mesa, de combinar os sabores, né? Muito bom, parabéns, obrigada, viu? Coisa de mulher preta taurina. A mulher preta pisciana agradece. Mas e aí? Depois de tudo isso, dessas dores todas que nós compartilhamos em espaços tão diferentes, de onde que a gente acha, vocês, nessa construção que vocês fizeram, de onde que vocês acham que será o ponto de convergência para a gente poder enfrentar e superar tudo isso? Acho que a gente não vai, obviamente, superar o racismo com a nossa existência, ainda está longe disso. Mas alguma contribuição a gente tem que dar e avançar, né? Nós estamos num tempo em que nós precisamos acreditar e precisamos empenhar isso. Como é que vocês percebem? Que movimentos da realidade vocês estão percebendo que pode ser uma possibilidade, uma faísca, uma esperança de que a gente possa avançar na direção de construir a nossa potência ainda maior, de construir uma sociedade sem racismo? Eu penso que o momento ainda é de luta. Eu já refleti, conjecturando se as cotas teriam sido um bom caminho. Mas eu creio que as cotas deram visibilidade quantitativa aos negros no Brasil. Então eu penso que a gente está vivendo o segundo momento das políticas de cotas. Isso aqui é uma república. E o fato de ser uma república já decretou. Eu vivo da esperança, mas de uma esperança certa. Numa república, quando uma raça tem consciência e maioria, então o Brasil, em menos de 15 anos, vai enfrentar a escolha histórica que fez. Os navios vinham lotados. As pretas e os corpos pretos foram utilizados para trabalho e lazer sexual. Então houve uma ocupação territorial de corpos pretos, que hoje, no trabalho da consciência racial, vão se perceber seres políticos em 15 anos e pretos. Né? Então isso é irreversível. Eu já não tenho dúvidas e hoje a ausência do meu cansaço é porque eu saí de mim. Então assim, o cansaço da minha trajetória de carregar essa melanina num país racista num país de casta racial mas eu já olhei, nós já somos mais de 60% da população brasileira. Em perspectiva, perdeu o Playboy. Não tem mais jeito. Eu brinco num poema chamado Quilombo Geral, é pelas mortes e pela vida, está decretado. É quilombo geral. Né? Eu penso que o fenômeno quilombo precisa ser melhor estudado, porque foi a melhor forma de estrutura, produção, comércio e subsistência que o Brasil pariu por si. Eu penso que o Brasil vai virar um grande quilombo geral um dia. Essa é a minha fantasia política, que esse país seja um grande quilombo geral, com as pessoas dando vazão à sua potência criativa, mas irreversivelmente, numa república, um povo que tem 60% da maioria da população é dono desse país. Em perspectiva, os nossos olhos estão se abrindo, os olhos da nossa melanina deixam de ser motivados pela vergonha e pela lágrima. Não adianta mais, tarde demais, não adianta nos oprimir. Né? Nós ganhamos o Brasil, é só uma questão de tempo, porque os últimos retardatários estão acordando. A gente precisa continuar na luta um pouquinho mais. E precisa, porque eu não vejo ela como muito jovem, eu vejo a luta dela como encorajada há pouco tempo. Nem acho que a luta dela é nova, da Sophie. Né? Então, assim, quando se fala em patrimônio de pretos, isso é muito jovem. Né? Agora, ser professora preta, a educação foi o lugar que as pretas primeiro ocuparam, que coube, né, no processo, mas os negros, enquanto raça, foi alfabetizado no Mobral, não nos esquecemos. Nós não tínhamos direito à língua, e aí talvez me caiba. De alguma forma eu criei um poder dominando uma coisa que o brasileiro branco, preto, amarelo, todo tem dificuldade de lidar. Eu me autorizei a comunicar, eu me autorizei de caneta, eu converso com o meu leitor.
É disso que eu acho que é feito o material. Agora, eu acho que a coragem política de ser uma vereda, o municipalismo do teu território, Edna, importa para traduzir legalidades, sabe? Você é a grande xerifa preta que eles estão tentando calar. Você é uma grande xerifa preta, consciente de si, tomando uma vacina dolorosa, porque é doloroso tomar vacina num processo de empoderamento. Bem-vindo ao clube, né? Porque, assim, a gente não pode ficar nas castas, porque existem pequenas ilhas de existir, intelectual, em que a gente não sente tanta dor, né? Tá protegido, né? Mas na hora que você vai para o mar alto, aí a gente precisa se fortalecer um pouco mais. E aí porque eu acho que é a mulher, sabe? É a mulher preta e não o homem preto. Porque o homem preto ocupou esses lugares onde eles estão confortáveis, às vezes altos cargos, mas estão confortáveis ali. São brancos, não é? Se Exatamente. embranqueceram. Exatamente, se embranqueceram. Mas nós temos os filhos. Por isso que eu falo que você tem muitos filhos. Nós temos os filhos, entendeu? E a gente vai deixar o mundo para eles. Nós estamos preocupados com eles. Os homens pretos fizeram, tá tudo bem, as mulheres criam. Nós que vamos criar, e a gente vai dirigir esse navio. Não você. Por ele. Ele vai pro mar alto somos nós. Eu acho que quem vai para o mar alto somos nós e somos a base da pirâmide social. E do ponto de vista da percepção que as pessoas têm sobre nossos corpos, né, femininos, né, de mulher, negra, seja cis ou seja trans, tudo isso remete a um imaginário popular de subalternidade. Então é muito mais violento para uma sociedade que é racialmente estruturada, que é economicamente hierarquizada, né? E que é também, do ponto de vista do gênero também, nós somos que vamos levar sempre mais porrada. Porque também como nós somos do mais baixo, nós estamos lá embaixo na pirâmide, quando a gente ocupa esse espaço, a gente traz a fala e a voz de quem está lá embaixo. Né? E isso incomoda. Porque essa voz não é a voz de um, de meia dúzia, de outro. Não, é a voz da maioria. Porque nós somos a maioria. E é isso que é perigoso. É isso que eles temem. Exato, eles temem. E eu digo sempre que o racismo não é sobre a cor da nossa pele. Porque nós nos acostumamos a pensar racismo como injúria racial. Ao fazer isso, nós acabamos tornando não inteligível o que é o racismo. Porque o racismo é uma estrutura de poder que nada tem a ver com o fato da gente ter o nariz assim, o assado, a boca assim, o assado, o cabelo assim, o assado. Tudo isso são apenas marcas visíveis dos que chegaram depois no poder. Então, quando esses que chegaram depois tentam ocupar um espaço que já está ocupado por quem chegou antes, porque nós ficamos durante quase 400 anos aprisionados como não pessoas, não humanos, né? Então isso gerou um atraso para a gente chegar onde a gente chegou. Pela primeira vez nós estamos chegando. E ao fazer isso, nós não estamos falando para nós mesmos. Nós não estamos sozinhos e eles sabem disso. Por isso que é importante silenciar essas vozes, essa rebeldia, essa voz que vem de um lugar onde eles não querem ouvir. Porque de fato é a voz da maioria. Por isso que eu vejo assim que para nós, eu acho que o lugar de força, sabe? Que é o que a Gabriela falou sobre essa questão da ancestralidade, né? Acho que não tem como fugir disso, né? Porque eu vejo que a gente sempre tem que buscar, não só no continente africano, mas a nossa, quem foi a nossa mãe, né? Quem foi a nossa mãe, quem foi o nosso pai. Eu lembro porque minha mãe era autodidata, né? Ela aprendeu a ler e escrever sozinha porque não podia ir na escola, né? E ela aprendeu, eu conheci uma mulher muito inteligente, que sabia muito, e ela nunca frequentou a escola. Então, eu sempre me remeto à minha mãe, né? Eu sempre lembro dela, eu pensei, ela conseguiu fazer, né? Então, é possível conseguir fazer também. E as histórias que ela contava. Ela sempre contava histórias pra gente, e isso fazia a gente ter uma visão muito positiva a nosso respeito. Né? Então, eu vejo que é muito importante. Minha mãe teve vitiligo, ela teve aquele vitiligo geral. Então a gente andava na rua com ela e as pessoas pensavam que ela era branca e que a gente era preto, sabe? E falavam, não é sua mãe, né? Porque a sua mãe ali na escola, pra ver nossas notas, falavam, não é sua mãe, porque ela foi geral mesmo, assim. E não é nossa mãe. E eu me lembro de uma vez que ela falou assim pra mim, eu era tão bonita quando eu era nova, porque eu era da sua cor. E aquilo foi muito forte pra mim. Por quê? Porque aí o que ela
Porque ela colocou, não, a beleza tá nessa cor. E ela sempre falava isso, sabe? Então, assim, aí a gente não tinha vontade de ser branco. Ela, né, ela não achava, ai, que bom que eu fiquei branco, o povo pensa que eu sou branca. Não, ela falava, o bonito é a sua cor. De certa forma, facilita, sim, para uma pessoa preta, pelo menos no falar da minha vivência, né? Eu fui uma criança preta que não saía de casa, meus pais não deixavam eu ter contato com crianças para brincar e nem nada, então eu sempre ficava muito solitária em casa. Então, com a chegada da internet e das redes sociais, eu pude me comunicar com outras pessoas e conhecer outros corpos trans e também me ajudou a construir o que eu sou hoje. Porque eu não tinha aquilo ali dentro de casa, eu não tinha aquilo ali na minha rua, na minha cidade, eu não via muito, porque eu não saía. Então eu passei essa adolescência toda conhecendo pessoas trans na internet, conversando com pessoas trans na internet, conhecendo pessoas pretas da internet, da periferia de São Paulo, Rio de Janeiro, de outros lugares do Brasil. E aquilo ali me ajudou muito a me conhecer mais enquanto uma mulher preta, enquanto uma pessoa trans. Então a internet me ajudou muito nessa questão de achar uma zona de conforto de pessoas que se pareciam comigo, que eu não tinha ao meu redor naquele momento. Mas também é uma exposição, né? E abre muito mais as portas para que a gente receba ataques, querendo ou não, racistas e transfóbicos, ameaças de morte. É assim, eu sou convidada para uma entrevista, eu vou lá, falo sobre meu trabalho, sobre a minha história, mas postou na rede social, é certeza que eu vou receber ataques. Eu lembro que numa época, quando minha mãe ainda era viva, ela chegou a receber ameaças no perfil dela porque ela era minha mãe. Então chegaram a falar, olha, quem mandou você colocar essa criatura no mundo? Você tem que se matar. Então são coisas assim que a rede social dá mais abertura para que aconteça conosco. Da mesma forma que ela ajuda, sim, a você encontrar pessoas que se pareçam com você, uma comunidade, um grupo, que você consiga se descobrir, conversar e conhecer pessoas, ajudar outras pessoas, também é muito perigoso. Eu também já recebi relatos de outras pessoas que também são pessoas pretas e trans, que têm muito mais idade. Recebi relatos das histórias deles, falando, ai, parabéns, você é tão jovem e já tem essa coragem de se descobrir, de se assumir e fazer tudo o que você está fazendo. Eu estou aqui casado, com tantos filhos e não tenho essa coragem que você tem para me assumir. Então, são coisas assim que dão uma forcinha também pra gente, porque a gente fala, aí, ó, a gente não tá aqui surtando à toa, a gente tá, pelo menos, sendo notada por outras pessoas que precisam disso também, que não tem aquilo lá como eu não tinha, né? Então a internet, pra mim, essa é a minha verdade. De um lado, você consegue sim aproveitar, ajudar as pessoas, e de outro lado, você também se expõe muito a esses perigos que ela proporciona. Bom, gente, eu acho que eu queria ficar aqui a noite, o dia. Eu queria que fizesse essa roda. Bora viver na casinha. Vamos ver aqui. Eu já não quero mais ir, já quero minha rede. Olha, aqui tem uma casa vazia. Lá na frente também tem outra casa vazia. Acho que cabe nós aqui. Vamos ocupar esse quilombo aqui junto com a Luciene. Não é assim não, né, Luciene? Achei muito seguro essa palavra, muito seguro, muito acolhedor. E aqui é realmente um quilombo. Existe um propósito ancestral mesmo, porque as pessoas pretas não tinham onde ficar lá de Livramento. Sim. Então, quando minha avó veio morar aqui nesse lugar, ela podia receber um monte de gente, saiu de Livramento e pôde estudar a partir desse lugar. E minha avó era a primeira alfabetizada. Minha avó, a mulher Josefa, que eu carrego o nome. Eu sou Luciene Josefa de Carvalho. Então, um monte de gente. Aqui é abrigamento desde a primeira hora. Eu tive a mesma experiência na casa da minha avó. Que quando entrei aqui, eu falei, gente, parece que eu estou no túnel do tempo, porque parecia o quintal da minha avó. Que era exatamente isso. Eu acho que tem muitas experiências aqui que a gente precisa mapear sobre essas experiências de vivências quilombolas dentro da cidade. Muito legal isso. Gente, mas olha, eu acho que assim, dessa conversa toda aqui, que eu espero que não seja a última, a gente tenha outras oportunidades para continuar dialogando. Vamos fazer debates de quintal, mulheres, né? Debates de quintal, olha, ideia boa. Vamos ocupar os quintais. Vamos ocupar os quintais, né? Portanto, assim, o que eu acho, veja se é por aí, gente. O que a gente pode fazer em relação ao futuro? A esse futuro que nós estamos aqui construindo. Nós estamos colocando um tijolinho nesse futuro. Óbvio que a gente é só uma parte dele. A história é muito maior do que nós, né? Vem antes de nós e virá também depois de nós.
Vocês falaram aqui nessa questão do aquilombamento, que é uma coisa fundamental, manejar esse conceito como prática política também. E eu acho que é outra coisa importante que fica aqui para mim como aprendizado, não sei como é que é para vocês, essa coisa de a gente se benguelizar. O aplicativo instalado desde nós. Ou seja, Mistura de banho. o Quilombo Geral, esse é o nosso projeto e somos todas Terezas, certo? Beleza. Olha, meninas, muito obrigada pela presença, pelo bate-papo delicioso. Luciene, mais uma vez, muita gratidão por a gente poder ocupar esse espaço seu aqui, da sua coletividade, da sua ancestralidade, comer da comida do nosso povo, da nossa gente. E esperemos que sejamos convidados mais vezes para vir para cá. Né, gente? Valeu, gente. Obrigada. Beijo. Viva Tereza! Viva Tereza!